Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Prof. Pati. Eu vim aqui hoje para atender um pedido bem especial da Iane. Ela colocou ali no grupo que ela quer saber sobre como construir os argumentos, como tornar o desenvolvimento, digamos assim, um momento mais qualificado em termos de ideias e menos descritivo. Bom, tudo começa, o desenvolvimento está extremamente ligado à forma como vocês vão começar essa redação. Começando a redação, logicamente, faça a leitura do texto, a leitura do comando da prova, lembrando que comando da prova é o verbo do imperativo, que o Enem usa, que é o redija. Então, redija um texto sobre. Aí vem o tema, por exemplo, exposição nas redes sociais. Esse seria um exemplo de tema, O que eu faço com esse tema aqui? Eu levo o tema para planejamento, 5 minutos de planejamento, localizo o tema, localizo a tese. O tema não tem segredo, o tema é isso aqui mesmo, tá? Agora, a tese vai ser o quê? Gente, quando se fala em tese, parece uma coisa muito abstrata, Tese é sempre um fato, problema vinculado ao tema. Então vamos ver. O que eu posso vincular como fato, problema em relação à exposição nas redes? Eu posso dizer que essa exposição, ela libera muita informação, essa exposição nas redes, ela é uma forma de criar um estereótipo sobre as pessoas. Então, olha só, cria alguns fatos, problemas sobre exposição, excesso de liberdade, estereótipos, então isso aqui é uma tese. A partir dessa tese que a gente cria, isso é individual de cada aluno, eu vou então entrar nos argumentos. O que são os argumentos? Os argumentos são as provas de que realmente essa exposição faz mal. Eu vou resumir a exposição pela palavra estereótipos, tá? Então, estereótipos, para mim, vai ser a minha tese. Como que eu faço para fundamentá-la? Eu uso as 3 perguntas do argumento, que é o para quem, lembra, começo a argumentar assim. Se eu estou falando que a exposição, ela promove estereótipos, para quem? A quem que eu estou falando? Aos jovens? Estou falando que essa exposição, ela cria estereótipos dentro de um contexto escolar? Eu posso dizer que essas redes, extravasam demais dentro de um ambiente mais profissional, por exemplo, no contexto das empresas, que também são, digamos, lugares onde isso aqui acontece. Então, veja só, eu estou alocando, estou pensando o tema em alguns lugares sociais. A partir daí, usa-se a segunda pergunta do argumento, que é o porquê. Por que eu estou dizendo que a exposição das redes faz mal, por exemplo, para os jovens, por exemplo, para a escola, ou até mesmo para esse terceiro ângulo que eu coloquei aqui? Aí a gente cria uma série de, digamos assim, fundamentações. Vou colocar uma aqui, por exemplo, Eu vou dizer que a exposição das redes sociais, a exposição nas redes sociais, ela, de alguma forma, cria um rótulo sobre a questão ou sobre o contexto dos jovens. Por quê? O que acontece de errado aqui, ou de algo, digamos assim, não muito aceitável? Eu posso dizer que essa exposição, ela vai rotular comportamentos, ela vai rotular pontos de vista, formas, digamos assim, de ver as pessoas, e isso de alguma maneira vai causar problema, vai ser algo, digamos, extremamente negativo nesse, digamos, contexto aqui que são jovens, adolescentes, etc. A partir dessa formulação de ideia aqui, eu vou então criar o meu texto. Aí eu vou, logicamente, fazer a introdução, digamos que a introdução esteja aqui então pronta, se entra no parágrafo de desenvolvimento. O parágrafo de desenvolvimento, vamos chamar aqui, vamos entrar no segundo parágrafo de desenvolvimento, a gente entra novamente com um tema. Olha aqui, Iane, como é que faz para não perder tempo, como é que faz para não criar uma argumentação, digamos, diluída? Localiza-se novamente o tema, ou pela palavra-chave, ou talvez por um sinônimo, puxa-se novamente a tese. Então, aquilo que eu afirmei sobre o tema, eu tenho que de alguma maneira resgatar aqui, e ao lado eu entro com o argumento. Eu vou justificar por que essa rede, essa exposição acaba prejudicando. E aí, quando eu falar aqui, a exposição nas redes sociais, essa exposição prejudica quem? Prejudica os jovens, no sentido de que rotula comportamentos. Então, exposição demasiada, rotula comportamentos. Eu vou ter que, então, entrar numa programação
progressão argumentativa, que eu vou chamar de explicações. E dentro das explicações aqui eu vou mostrar como que este rótulo, né, essa forma de ver o outro, que na verdade é uma forma pré-conceituosa, uma forma precipitada, como que isso vai fazer mal a esse público que eu estou pensando aqui no contexto dos adolescentes ou dos jovens. Então as explicações vão dar a progressão argumentativa. Esse parágrafo não vai ficar enrolado, fica um parágrafo bem fundamentado. Posso trazer aqui também dado estatístico, posso trazer, no caso, alguma comparação, né? Pode-se fazer, digamos, N possibilidades, mas tudo aqui nesta parte chamada explicações, porque o argumento necessariamente, obrigatoriamente, tem que estar vinculado nesse planejamento. Então eu penso uma ideia núcleo, que eu chamo de argumento, uma ideia simples, não tem que ser nada muito, digamos assim, fora do normal, né? Cria-se um argumento aqui, se traz esse argumento para cá e a partir dele eu vou dar então a progressão. É essa lógica que vai então encaminhar e construir, digamos assim, um bom texto, um bom desenvolvimento. Esse processo vai se repetir lá no terceiro parágrafo. Aqui no terceiro parágrafo, o que vai acontecer? Eu vou novamente, né, tratar do tema. Aqui eu não preciso necessariamente puxar a mesma palavra, apenas tem que saber que é do tema. Eu vou de novo resgatar a tese, pegar um outro argumento e explicar. Aqui vai dar novamente uma progressão argumentativa, né? Qual é a diferença desse parágrafo para este? É que aqui no terceiro, como eu vou adicionar um argumento, eu vou usar um mecanismo linguístico, o chamado elemento de coesão. De que tipo? De soma. Eu vou usar um elemento de soma, por exemplo, acrescenta-se ainda que este problema provocado nas redes traz consigo, entro num novo argumento, explico, finalizo. Cada parágrafo de 5 a 7 linhas, e dentro dessa organização, desse trâmite, né, de, digamos, leitura, planejamento, você faz um bom desenvolvimento de texto, tá, gente? Então é isso que eu teria para falar para vocês. Faremos mais adiante um próximo vídeo em que a gente vai continuar tirando as dúvidas ali do pessoal que postou no grupo.